Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia àqueles que estão aqui, bom dia àqueles que estão em seus lares. Vamos dar início e dar continuidade, em verdade, à Escola Bíblica Dominical, acerca da história da igreja. Eu peço aos amados irmãos que se encontram do lado de fora do santuário, que adentrem a igreja, adentrem ao santuário e vamos orar a Deus e continuar nosso estudo bíblico. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos conduziu pela tua destra fiel a este local, Deus, nos conduziu à tua igreja, nos conduziu a este local de comunhão, local de oração, local onde rendemos a ti a adoração, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos pleitos. Deus, em nome de Jesus, recebe não somente esta oração, Deus, que entregamos a ti, mas também as nossas vidas, o nosso espírito, recebe a tua igreja. Deus, fala poderosamente conosco, aqui na igreja de Nova Vida de Vila Isabel, mas também em toda a tua igreja estabelecida nos 4 cantos da terra. Deus, em nome de Jesus, que este domingo seja mais um domingo especial na tua casa, onde nós tenhamos sensibilidade para ouvir a tua voz, sentir a presença do teu Santo Espírito, nos conduzindo ao juízo, ao convencimento do pecado. Deus, em nome de Jesus, que seja um domingo de arrependimento, um domingo de vida, um domingo onde joelhos se dobram e línguas confessam o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Na Escola Bíblica Dominical, a gente vem de uma série de estudos sobre a história da igreja e a gente vai continuar de onde paramos na aula passada, que é exatamente o início após o martírio de Estevão. Dá-se início à expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho na Judéia e na Samaria, não restrito mais à igreja de Jerusalém, à igreja hieroxalamita. Pela primeira vez, a partir do martírio de Estevão, uma perseguição iniciada pelo apóstolo Paulo faz com que as portas da igreja avancem, ultrapassando as barreiras das fronteiras de Jerusalém, especialmente em Judá e muito especialmente na Samaria. A Bíblia nos aponta que, através do diácono Filipe, a primeira igreja estabelecida fora da cidade de Jerusalém foi a igreja de Samaria. E aí a gente entra em vários questionamentos acerca da igreja de Samaria, e nós vamos analisar isso pontualmente no seu devido tempo. Eu peço o auxílio do Data Show para que já libere o primeiro slide. Diz assim o texto: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, após o martírio de Estevão, se inicia o avançar da igreja. Próximo slide. Eu estou avançando porque a gente já viu isso na aula passada, é só para a gente... Então, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, Filipe era um diácono, levantado como um evangelista, assumindo o papel de evangelista, e é algo inerente ao corpo diaconal. Ele se dirige à primeira cidade maior, próxima de Jerusalém, que é a cidade de Sesbate, que é a cidade de Samaria. Na verdade, não existia na história bíblica uma cidade chamada Samaria. A gente, como costumeiramente, a gente lê Samaria como se fosse uma cidade. E não era. Samaria era uma região. E a principal cidade dessa região, uma espécie de capital da Samaria, era Sesbate. Mas Samaria era uma região muito pequena. Então,
por vezes, e por muitas vezes, a própria Bíblia relata a cidade de Sesbate, chamando ela de Samaria, tá? Porque era, de fato, a grande cidade, a cidade mais importante daquela região. Então, ali Filipe operou grandes feitos, grandes milagres, e diz o texto que nós lemos que toda a multidão, toda a cidade de Samaria, aqueles que acompanhavam Filipe, atentavam para o que Filipe dizia e obedeciam as palavras ditas por Filipe. Diz, atendiam unânimes, ou seja, todos aqueles que estavam ouvindo atendiam a palavra de Filipe. Próximo slide. Após esses milagres acontecerem e as pessoas dando crédito, diz o texto assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, ou seja, quando ouviram, quando creram na palavra revelada por Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens e mulheres. Então, que batismo é esse? Lembrando que a Bíblia relata 3 espécies de batismo. Batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas e batismo do Espírito Santo. É aquele que nós conhecemos em Atos 2. Isso é muito interessante, porque a gente vai entender pelo texto seguinte que não necessariamente o batismo nas águas é suficiente para a salvação. Tem que haver o batismo no corpo de Cristo. E é isso que Mateus 28 e Marcos 16 relatam. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Todo aquele que crer e for batizado. Batismo nas águas é condição, então, sine qua non para a salvação? Não. Mas por que a Bíblia, então, diz todo aquele que crer e for batizado? Marcos capítulo 16. Todo aquele que crer é uma conjunção aditiva, ou seja, não há opção. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Perfeito. Batizado no corpo de Cristo, ou seja, todo aquele que é imerso no corpo de Cristo. Então, Filipe sai de Jerusalém, vai para Samaria, prega o evangelho, as pessoas se convertem, ele batiza essas pessoas, aonde? Nas águas. Então, iam sendo batizados. Aonde? Nas águas. Assim, homens como mulheres. Missionário, ele pode estar se referindo ao batismo no corpo de Cristo? Pode. Ele pode estar se referindo ao batismo com o Espírito Santo? Pode. Se nós analisarmos esse verso de forma descontextualizada, a gente pode interpretar das formas variadas. Então, a condição é só no corpo de Cristo, as águas não é condicional. Não é condicional. Você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você é imerso no corpo de Cristo. Você se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não, vou dar um exemplo de outra pessoa. Alguém lá fora se arrepende dos seus pecados, se converte, se entrega a sua vida e reconhece Cristo como único e suficiente Salvador, começa a vir à igreja, vai para a escola, para a turma de batismo. No dia do seu batismo, quando ele sai de casa, ele sofre um acidente de carro e morre. Deus o promove. Salvo ou não? Salvo. O batismo nas águas é apenas, a Bíblia nos ensina isso, é apenas uma demonstração pública da ratificação da sua fé. Você está ratificando publicamente, você está expressando publicamente que você professa o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Batismo vem do grego imersão, eu falei isso na aula passada. Então, a gente habitualmente faz o batismo por imersão, porque a própria palavra batismo significa imersão. Mas você pode, em casos excepcionais, também utilizar o batismo por aspersão. A pessoa se converte num leito de hospital, está num estado terminal, não tem como retirar ele dali para colocar numa banheira, num rio, para fazer o batismo por imersão. Evidente que nada impede ali que o batismo seja feito por aspersão. Ok?
Não. Pode. Isso. Para ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que estar batizada no corpo de Cristo. Mas sempre o inverso. Sempre. Não existe possibilidade de revestimento de poder para aquele que não é igreja. Pode. Isso não impede salvação. Batismo com o Espírito Santo não é condição para salvação. Batismo no corpo de Cristo, sim, porque é basicamente, né, a sua decisão de aceitar a Cristo. Perfeito, acabou. É isso. Revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo, repetindo as palavras do Rodrigo, é uma capacitação para você exercer o ministério. O batismo com o Espírito Santo te conduz a um tempo de responsabilidade. Você sai do tempo da imaturidade, diz, olha, agora você tem um propósito, uma responsabilidade, e você necessariamente vai ser revestido de poder para cumprir essa missão. Amém? Próximo slide. Então vamos lá. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Primeiro ponto. Batismo com o Espírito Santo, a igreja cresce, pelo menos ali 10 mil pessoas se convertem na cidade de Jerusalém. É uma explosão do Espírito Santo na cidade de Jerusalém, muitas conversões, e em contraponto a isso se inicia a perseguição da igreja, que basicamente tem um ponto que dá esse start, que é o martírio de Estevão. Diz a palavra de Deus que a partir do martírio de Estevão, nós lemos aqui, Paulo comanda uma intensa perseguição à igreja a partir daquele mesmo dia do martírio. Mas diz o texto bíblico que todos saem, a igreja dispersa, ninguém fica em Jerusalém, senão os apóstolos. Os apóstolos, inicialmente, não saem da cidade de Jerusalém. Talvez por uma visão míope ainda do evangelho, talvez porque entendessem que, olha, que ficando em Jerusalém, eles estavam ali demonstrando a coragem, a fé, de que deveriam ficar em Jerusalém para defender a igreja yeshua-lemita. Mas, em verdade, havia, de fato, uma visão míope da igreja de Jerusalém em não evangelizar, em não avançar. Então, quando se inicia a perseguição, a igreja avança e a igreja cresce. Mas os apóstolos inicialmente ficam em Jerusalém. Até que chega a notícia em Jerusalém de que os samaritanos estavam crendo, estavam seguindo o caminho através da palavra ministrada, pregada pelo diácono Filipe. Então, a igreja de Jerusalém decide enviar 2 apóstolos, Pedro e João, ou seja, 2 dos 3 apóstolos e discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus. Eles são enviados para Samaria, para Seisbate, e aí diz assim o texto, os quais, descendo para lá, para Seisbate, para Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Queridos, se esse não é um dos textos mais impactantes da Bíblia, presta bastante atenção. Filipe vai a Samaria, prega o Evangelho, diz a palavra de Deus que eles creram em Cristo Jesus, que eles creram na palavra pregada pelo diácono Filipe. Eles então são, a partir da fé, são batizados nas águas. E depois de batizado nas águas, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não estavam imersos no corpo de Cristo. Como isso é possível? Quem impõe as mãos sobre a sua cabeça? A igreja só avança com a autoridade eclesiástica. A igreja não é uma... Diz o texto que quando Pedro e João chegam até Samaria e impõem
automaticamente, no momento que ele impõe as mãos sobre as pessoas, ali, essas pessoas recebem o Espírito Santo desce sobre elas. O que define ser igreja ou não? É a presença do Espírito Santo. Amém? Então, ali se inicia, a partir da descida do Espírito Santo sobre os samaritanos, a igreja de Samaria. Diz a palavra de Deus, conforme lemos, que todos aqueles que ouviram, todos, unanimemente, todos aqueles que ouviram a palavra de Filipe, a palavra ministrada por Filipe, creram no Evangelho, foram batizados. Então, é uma cidade de proporções grandes, uma das maiores cidades de Israel naquele tempo. Portanto, a gente pode conjecturar que muitas, milhares de pessoas creram no Evangelho e ali se estabeleceram, então, a primeira igreja fora da cidade de Jerusalém. Amém? Igreja cristã da Samaria. Quantas vezes você ouviu falar da igreja samaritana na Bíblia? Fora da Bíblia? Nos livros de história? Livros de teologia? Algum teólogo que você tem alguma estima, admiração, que tenha falado sobre a igreja de Samaria? Não há mais menção da igreja de Samaria. Por quê? Existem conjecturas que nós podemos... porque vejam, quais apóstolos desceram para Samaria para impor as mãos e ali estabelecer o nascimento da igreja de Samaria? Pedro e João. Qual o principal apóstolo se opunha a pregar, inicialmente se opunha à pregação do evangelho aos não-judeus? Pedro. Inicialmente, Pedro se opunha à pregação do evangelho aos não-judeus. Pedro era um que entendia que os não-judeus, portanto, os samaritanos, não deveriam ser evangelizados. Quando se inicia, então, esse pensamento míope, preconceituoso de Pedro? Quando que se estabelece? Talvez algo tenha acontecido na igreja de Samaritana, na igreja de Samaria, que fez com que Pedro mudasse o seu entendimento e passasse, a partir daquele episódio, a entender que o evangelho deveria ser pregado somente aos judeus. Claro que depois Pedro muda seu entendimento e se torna um grande pregador do evangelho. Mas, inicialmente, algo aconteceu na igreja de Samaria. Perfeito. Foi por isso que foi necessário o concílio de Jerusalém. A gente vai chegar lá, em Atos 15, tem o concílio de Jerusalém, que é exatamente essa dissensão. Paulo, um grande defensor da pregação do evangelho aos gentios, e por isso é chamado de apóstolo dos gentios, enquanto Pedro defendia a pregação do evangelho restrita aos judeus. Mas você pode me questionar assim, mas diácono, os samaritanos eram judeus. Os samaritanos são judeus? Para os judeus, os samaritanos eram judeus? Para os judeus, os samaritanos não eram judeus. Vejam, queridos, isso é tão importante a gente ter essa compreensão exata de quem eram os samaritanos, porque muitos dos feitos na história bíblica, a gente só tem essa compreensão. Por exemplo, Lucas relata o milagre do filho da viúva de Naim. A gente só tem essa compreensão desse texto se a gente souber quem são os samaritanos. Senão fica muito simples a gente pregar sobre, toca o esquife, deixa Jesus tocar o esquife da sua vida.
A gente precisa ter uma noção exata do que aconteceu ali. Por que Jesus mudou a sua rota e foi para uma aldeia dentro da região geográfica da Samaria? E não fez o caminho que habitualmente os judeus faziam da Galileia para a Judéia. Porque a compreensão geográfica, só para vocês terem uma ideia, no mapa de Israel, Israel é comprido, aqui em cima fica a Galileia, onde Jesus morou na sua infância, onde Jesus morou na sua infância, em que pese tenha nascido em Belém, a sua família era de Nazaré, na Galileia. Jesus inicia o seu ministério quando já morava em Cafarnaum, na cidade de Pedro. A cidade de Cafarnaum era, por si só, o quartel-general de toda a igreja de Cristo, todo o ministério de Cristo. Jesus passava muitas vezes, passou a maior parte do tempo ali na Galileia, mas quando ele ia para Jerusalém, no meio do caminho tinha Samaria. Então, o que os judeus faziam? Iam pelo Jordão para não passar por Samaria. Jesus mudou a rota. Jesus falou, não, eu vou passar pela Samaria, é o caminho mais curto. Eu vou passar pela Samaria. Mas quando chegou na Samaria, ele falou assim, não, mas agora eu vou pelo caminho mais longo. E ele desviou a rota e subiu no alto de uma colina. E foi lá o episódio do filho da viúva de Naim. E a gente precisa compreender exatamente. O que aconteceu em João 4, talvez um dos textos mais teológicos de todo o cânon bíblico, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É algo extremamente complexo. E a gente simplifica isso daquele diálogo, mas por que os judeus não falavam com os samaritanos? Mas por quê? Em 2 minutos, eu vou tentar trazer aqui um resumo sobre isso para a gente ter essa compreensão. Vocês recordam que, após o período dos juízes, ali os judeus clamavam por um rei, clamavam por uma presença real. Então veio Salomão, veio Davi, Salomão, depois da morte de Salomão, 1 Samuel, né, o último dos juízes e profetas, né? Depois da morte de Salomão, Salomão tinha um filho que era o filho da promessa para o reino, o filho que herdaria o reino. Salomão era filho de Davi, Davi era o rei, Davi morreu, assumiu Salomão. Salomão morreu, assumiria o seu filho, Roboão. Só que 10 das tribos de Israel entendiam que Roboão era um rei muito injusto, muito duro. E, de fato, a Bíblia relata que Roboão era um rei muito duro. Não aponta para a injustiça, mas assim, uma dureza no seu reino. Então, 10 dessas tribos se levantaram contra Roboão e instituíram Jeroboão como seu rei. Então, Israel ficou dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, com Judá, Simeão, que se perdeu ali no meio de Judá, não tem uma região geográfica. Inicialmente tinha, mas depois se perdeu. E ali Benjamim, na divisa. Então, 2 tribos praticamente ficaram no Reino do Sul, que ficaram conhecidas como Judá, e as 10 tribos remanescentes no Reino do Norte, que ficaram conhecidas como Israel. Judá tinha uma capital, Jerusalém. Israel tinha outra capital, Samaria, Seisbat. Havia uma divisão de uma contenda, mas até aquele ponto eram todos judeus. Eram absolutamente todos judeus. Em que pese havia essa contenda, era a nação de Israel dividida. Uma guerra civil interna, mas eram todos judeus. Até o ponto que, em função da desobediência do Reino do Norte, Deus estabelece um cativeiro para o Reino do Norte, instituído pelo reino assírio. E diz o texto sagrado que no ano 722 a.C., os nortistas, os judeus nortistas, em sua grande maioria, e muito da região da Samaria, são levados cativos para a Síria e dispersos em toda a região da Síria, do reino assírio, que era gigantesco. Mas muitos judeus, e isso era uma política dos assírios, e sobretudo do rei Sargão II, que foi quem iniciou essa política de miscigenação.
E Sargão II ele levou muitos cativos, mas deixou alguns judeus, sobretudo na região da Samaria. E o que ele fez com esses judeus? Ele trouxe gente de fora, de outros reinos, iniciou ali um processo de miscigenação. Vocês sabem como o judeu é etnocentrista. Então, ali se inicia um processo de miscigenação intensa, de mistura de credo, de raças. E, a partir dali, os judeus do sul passam a entender que, em decorrência dessa miscigenação, a vida na Samaria, eles não eram mais judeus. Em que pese, até aquele momento, os samaritanos ainda se consideravam judeus. No ano 605, porém, se inicia aquilo que já havia sido profetizado por Jeremias, os 70 anos do cativeiro babilônico. Nabucodonosor leva cativo o reino do sul. Não há, diferentemente do reino assírio, não há essa propositura do reino do Império Babilônico de fazer essa miscigenação. Então, ainda que os judeus tenham sido levados cativos para a Babilônia, eles preservavam ali a sua fé, preservavam ali a sua cultura. E quando se estabelece, quando o reino babilônico perde o seu império para os persas, com o decreto de Dario, os judeus voltam para Jerusalém, e o primeiro passo é estabelecer as muralhas e reconstruir o templo. Nesse momento de reconstrução do templo, esse é o ponto-chave. Nesse momento de reconstrução do templo, os samaritanos, em Jerusalém, os samaritanos vão até Jerusalém e, olha, nós somos judeus, nós também queremos ajudar a reconstruir o templo. E aí os judeus disseram, não, vocês, os judeus do sul, disseram, vocês são samaritanos e não são judeus. Ali, tomados de ódio, os samaritanos, inclusive, escrevem cartas tentando impedir a construção do templo. Eles passam a se opor à construção do templo, e, inclusive, eles constroem os seus 2 próprios templos, um em cima do Monte Gerizim, que se torna ali o grande local de adoração para os samaritanos. E ali, então, em função da reconstrução do templo, se inicia essa grande contenda, celeuma, essa altercação entre judeus e samaritanos. Isso 6 séculos, 7 séculos antes de Cristo. Veja quanto tempo se passou até Jesus ter esse diálogo com a mulher samaritana. Veja como isso é complexo de se compreender. Deu para entender mais ou menos? Então, vamos avançar para a gente compreender o que aconteceu ali. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, Pedro e João, após impor as suas mãos sobre os samaritanos em Sesbate, felizes com o que aconteceu, certamente, e impactados com o mover de Deus, eles voltam para Jerusalém, mas no caminho eles vão passando de aldeia em aldeia, evangelizando, demonstrando que naquele momento, ao contrário do que é do nosso pensamento primeiro em relação a Pedro, Pedro estava a favor da evangelização de não-judeus. Ou, pelo menos, da evangelização de samaritanos. Tá? Então, algo aconteceu na igreja de Samaria, posteriormente a isso, que fez com que, primeiro, a igreja desaparecesse. Não há mais menção histórica sobre a igreja de Samaria. Na história, nos textos bíblicos, nos textos teológicos. E algo aconteceu, talvez em função do que aconteceu ali na igreja de Samaria, que fez com que Pedro mudasse o seu entendimento e se tornasse um opositor à pregação do evangelho aos não-judeus. Próximo slide. Então ele foi para casa. Ele quem? Jesus.
Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Por que eu coloquei esse texto? Porque nesse tempo em que os apóstolos, então, começaram a deixar Jerusalém, era necessário a instituição de uma liderança única em Jerusalém. Alguém que decidisse, alguém que tivesse a palavra final em Jerusalém, e não mais um conselho de apóstolos, porque até aquele momento os 12 apóstolos reuniam e decidiam entre eles, mas era necessário uma palavra final, até porque estava chegando o entendimento de que os apóstolos também precisavam sair de Jerusalém para pregar o evangelho, para abrir igrejas, para levar as boas novas da salvação a todos os 4 cantos da terra. Então a igreja de Jerusalém estabelece o seu primeiro bispo de toda a história da igreja cristã. Quem é o primeiro bispo da igreja? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que se opunha a Cristo. Tiago, que manifestou o desejo de matar Cristo. Tiago, que armou uma armadilha para que Cristo fosse assassinado. Tiago, que não acreditou em Cristo durante todos os seus 3 anos e meio de ministério. Tiago, que apenas se converteu a Cristo, não na crucificação, mas após a ressurreição. Ou seja, basicamente, um neófito. Basicamente, um recém-convertido. Mas um recém-convertido com um brasão no peito de irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, certamente, em função do laço sanguíneo que Tiago tinha com Jesus, Tiago foi instituído o primeiro, e não estou dizendo que está errado não, porque Tiago, em que pese se opunha a Cristo, Tiago acompanhou o ministério de Jesus. Era irmão, conhecia a vida, conhecia a história, né? E talvez por se opor também talvez isso tenha pesado na escolha de Tiago, porque era como se ele tivesse um preço para pagar muito caro, né? Enfim, Tiago, então, é levantado como primeiro bispo da história da igreja, bispo da igreja de Jerusalém. Então, a primeira igreja fundada, a igreja de Jerusalém, a segunda igreja fundada, a igreja de Samaria. Mas eu coloquei esse texto para demonstrar que, olha, os parentes de Jesus, quando ouviram, saíram para o prender. Os parentes, irmãos de Jesus, saíram para o prender. E diziam, está fora de si. Próximo slide. Nisto chegaram sua mãe. Quem era a mãe de Jesus? Maria. Quem era a mãe de Jesus, Maria? Maria. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, Tiago, Judas, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Olha como esse texto é esclarecedor. Inclusive para os mariólatras. Nesse momento, Maria não foi considerada irmã em Cristo de Jesus. No início do ministério de Cristo, no início do ministério de Jesus, Maria não foi considerada cristã por Jesus. Porque na continuação desse texto, Jesus olha para os discípulos e para todos aqueles que estão ali reunidos. Não era só os apóstolos, vários discípulos ali reunidos, uma multidão que seguia Jesus. E ele diz, olha, vocês são meus irmãos. Vocês são minha mãe e meus irmãos.
Aqueles que estão lá fora não são. Próximo slide. João capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só, a gente já está num passo mais avançado, e a gente está vendo João capítulo 7, que nem os irmãos de Jesus criam nele e procuravam matá-lo. Eu quero fazer um adendo sobre a perseguição aos judeus, ao antissemitismo. Muito dessa raiz do cristianismo, da pregação do evangelho, dessa confusão da nossa mente em relação até o que é estabelecido pela igreja. Vocês acompanharam as resoluções da ONU publicadas na quarta-feira, votadas na quarta-feira, nos Estados Unidos? A ONU se reuniu novamente nos Estados Unidos e os seus 198, 196 países que integram a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, se reuniram quarta-feira nos Estados Unidos, em plena confusão mundial de eleições americanas, e votaram ali 7 resoluções. Detalhe, todos os países, todos, 193 países, todos os 193 países da ONU estavam presentes na Assembleia Geral da ONU quarta-feira passada, quarta-feira, dia 5 de novembro. E votaram 7 resoluções. Sabe quando a gente lê 1 Crônicas 21 e a gente lê que Davi adquiriu o monte do templo com seus próprios recursos, na eira de Araúna, em que pese Israel dominasse a terra de Israel, aquilo fosse terra de Israel, o rei era Davi, não haviam povos inimigos estabelecidos ali, mas ainda assim, por uma questão, por um senso de justiça, Davi compra a eira de Araúna para estabelecer ali o templo do Senhor. Entretanto, em uma dessas 7 resoluções, todas as resoluções antissemitas aprovadas na quarta-feira, estabeleceu que Israel oprime os palestinos e que o monte do templo só pode ser chamado por Al-Haram al-Sharif, que é o nome dado pelos muçulmanos ao monte do templo. Desprezando toda a história, todo o vínculo de Israel com o monte do templo, com o local dos 2 templos sagrados, 2 templos construídos pelos judeus. Gilad Erdan, que é vocês sabem que nos países diplomáticos, nos países democráticos, você tem ali uma embaixada. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos várias embaixadas lá em Brasília. A embaixada sempre se localiza na capital, sempre. Não existe nenhuma embaixada no Rio. No Rio de Janeiro existe o consulado dos Estados Unidos, o consulado do Líbano, o consulado, enfim. Mas a embaixada sempre é na capital. Eu vou concluir, isso é importante, tá, queridos? Isso é muito importante. É, assim, absurdamente importante como o mundo ocidental se silenciou para o que aconteceu na quarta-feira nos Estados Unidos. Eu não vi em absolutamente nenhum jornal, nenhuma nota do Globo, Folha de São Paulo, talvez eu não tenha visto, talvez tenha sido publicado, mas eu não vi e procurei. Da aprovação dessas 7 resoluções da ONU, todas desfavoráveis ao Estado de Israel. Por que isso é muito, 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 muito importante? O Gilad Erdan, ele faz um pronunciamento, porque nessas resoluções, o Estado de Israel é considerado um Estado
opressor dos muçulmanos, dos palestinos, dizendo que Israel fere sistematicamente, esse foi o termo usado, sistematicamente os direitos humanos dos palestinos na faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza é dominada, a autoridade constituída na faixa de Gaza uma das organizações terroristas mais conhecidas e mais temidas da história da humanidade, que é o Hamas. Vocês já ouviram falar do Fatah? O Fatah é uma organização terrorista que se autodenominava um partido político. Israel, considerando que a faixa de Gaza era de maioria muçulmanos, autorizou que o Fatah participasse das eleições na faixa de Gaza. O Fatah ganhou as eleições e Israel reconheceu o Fatah como autoridade legalmente constituída na faixa de Gaza. O que aconteceu? O Hamas, com o seu braço ligado à Autoridade Nacional Palestina, destitui à força o Fatah. E hoje domina, já há uma década, a faixa de Gaza. E diariamente mísseis são lançados em direção a Israel. Queridos, diariamente não é exagero. Diariamente. Vocês viram no jornal que essa semana foram lançados 9 mísseis contra Israel? Saem da onde? Faixa de Gaza. Vocês viram no jornal? Assim, muita coisa a gente não vê. Muita coisa não é publicado. Agora, se Israel se levanta contra essa opressão, Israel se torna o opressor. A gente precisa estar muito claro, estar muito atento quanto a isso. Por que a gente precisa estar atento mais do que nunca? Por que a gente precisa estar agora mais atento, mais do que nunca, queridos? Porque essa declaração da ONU, essa aprovação das resoluções da ONU, legitimam o Tribunal Penal Internacional a julgar Israel e as suas autoridades criminalmente. Compreendem que agora, considerando a aprovação dessas resoluções, a Fatou Bensouda... Aninha, vocês têm como colocar no slide a foto de uma pessoa ou não? Achar no Google, assim não tem como. Tem? Se eu te der um nome, você tenta localizar aí? Fatou Bensouda. A Aninha não está querendo colaborar, gente. Então, eu vou trazer a foto na semana que vem, que hoje a Aninha não está querendo colaborar. Aninha, por favor, Fatou Bensouda. Aninha, se escreve Fatou, como no nosso vernáculo. Fatou. F-A-T-O-U. Bensouda. B-E-N, de nada, Souda. Bensouda junto. S-O-U-D-A. É uma mulher. Linda. Ocorre que essa mulher que transmite essa aparência de paz, ela é a atual procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional. De posse dessas resoluções aprovadas pela ONU, ela tem agora autonomia para julgar as autoridades de Israel no Tribunal Penal Internacional. Só que essa mulher foi ministra da Justiça de um dos governos mais autoritários da história da humanidade. Pastor, já estou concluindo. Foi ministra da Justiça de um dos governos mais autoritários da história da humanidade. Ela foi ministra da Justiça de Gâmbia, que é basicamente, acho que o segundo ou terceiro país mais ocidental da África. E hoje ela comanda, ela é procuradora-geral. O que um procurador-geral faz? Minha esposa era da Procuradoria da República aqui.
no Brasil. O procurador-geral é o homem responsável, a pessoa responsável por oferecer, e isso também acontece de forma um pouco diferente lá no Tribunal Penal Internacional, de oferecer a denúncia e, inclusive, fazer a investigação. Essa mulher, que tem um histórico de ministra da Justiça, de uma das maiores, de um país que ultrajava a humanidade, muçulmana, e não é aqui um demérito, nenhuma ofensa ao Islã, não é por isso, é pelo histórico dela à frente de um governo ditatorial, um histórico de perseguição a minorias. Ela, como ministra da Justiça nesse país, em Gâmbia, assumiu como procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional. Ela agora tem autoridade, desde quarta-feira agora, com a aprovação, tem legitimidade, já tinha autoridade, agora ela tem legitimidade, através das aprovações dessas resoluções da ONU, a iniciar investigações severas contra Israel. Agora, detalhes. Pasmem. Só para encerrar, já passei do horário. Só 8 países votaram contra essas resoluções. 16 países se abstiveram. Pasmem. O Brasil não estava entre os 8 que votaram contra as resoluções. Pasmem. O Brasil não estava entre os 16 que se abstiveram. Pasmem. O Brasil votou a favor das sanções contra Israel. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Não sei qual foi o embaixador que representou o Brasil. Porque o que acontece? Quando a gente envia um embaixador para um país, ele é sempre um embaixador. E o embaixador é o que fica sediado na capital de um determinado país. Muitas vezes, nas reuniões da Assembleia Geral, cada país tem o seu embaixador na Assembleia Geral da ONU. Nomeado, é como se a ONU fosse um país. Então, o Brasil tem um embaixador na ONU. Só que, muitas vezes, quem representa é uma pessoa nomeada por esse embaixador. Não sei quem foi que representou o Brasil. Mas representou ali a nação, né? Votou. Enfim. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor e encerrar a aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar contigo, de aprender mais sobre as Sacras Escrituras, de fortalecer e firmar a nossa fé no conhecimento da Palavra de Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja, crescer, amadurecer e ter compreensão daquilo que já nos foi revelado através das Sacras Escrituras. O motivo mais relevante de nós estarmos aqui, Deus, é te conhecer mais, porque a partir do conhecimento podemos te adorar, podemos viver um relacionamento contigo e podemos compreender de fato a tua natureza. Considerando a nossa limitação de consciência, de entendimento, Deus, em nome de Jesus, nos dá compreensão através das Sacras Escrituras e do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.